enfureceu, pessoal. Ai, adoro chocolate. Mas vai ser impossível ou merece. Bom, não tem problema, né? A gente faz assim. Vida real. Bem, agora eu vou me arrumar pra gente começar o nosso devocional de hoje, ok? E é longe, em outra sala, pessoal. Vocês querem ver? Muito longe. Aqui é a sala onde eu faço o nosso devocional. Bem pertinho, né? Então pronto. Já já a gente começa, ok? Bem, agora eu vou me arrumar de verdade e a gente começa, ok? Olá pessoal, tudo bem? Mais um devocional hoje um pouquinho diferente, né? Já estamos aqui, você me acompanhou aí, né? No meu café, um pedacinho do meu dia. Não tenho muito costume de fazer isso não, mas a pedido, né, da minha irmã, então por isso que eu fiz aí esse como um pequeno vlog, né? Se você gostou, pessoal, deixa aqui no comentário que eu trago mais, tá? Pra você ver como é o meu dia a dia. Bom, vamos aí então ao nosso Salmo 57, a pedido da minha irmã Elizabeth. Beth, beijo pra você e muito obrigada porque me encantou. Fiquei assim apaixonada por estudar, né, esse salmo e trazer aí pra vocês. Eu espero que você goste. Se você tá gostando, gente, deixa a sua curtida, comenta aqui abaixo, porque eu estou amando, hein? Bom, vamos aprender um pouquinho com esse Salmo 57. O Salmo 57, ele é muito interessante porque ele sim, escrito por Davi. Davi, quando ele fugia de Saul, e aí a gente pode ver, né, nas passagens bíblicas de 1 Samuel 22:1 e também 24:3, que a gente vai dar uma olhadinha aí, porque esse salmo se chama A Caverna de Adulão, ou o Salmo da Caverna. E a questão toda é, quantas vezes você já esteve numa caverna, né, simbolicamente falando, ou você nesse momento está vivendo esse momento de caverna, né? E às vezes a gente vê uma pessoa que já está lá no topo, né, como Davi, nesse momento em que ele fala, que ele expõe a experiência dele nessa caverna, ele não estava no topo. Na verdade, ele estava passando por uma experiência de fuga, né, de fugir do rei Saul, que não o suportava, que queria matá-lo, e você sabe disso. Tanto que uma outra curiosidade é que o Davi, né, que parece que a vida de Davi foi fugir do rei Saul, né? Fugir. Lembra até um livro, né, muito conhecido da gente que, bom, pelo menos não vou falar muito não para não mostrar a minha idade, né? Mas tem um livrinho que me encantava, que eu amava muito, que é um tal de Foge, Nick, Foge. Não sei se você lembra, se você é dessa época, se você chegou a ler esse livro, né? E aí no caso, fugindo de Deus, não é o caso aqui, né, de Davi. Davi aqui estava fugindo de Saul e pedindo ajuda, pedindo socorro a Deus, né?
E é o que a gente vai ver aí nesse salmo e durante, no decorrer aí a gente vai descobrir algumas outras informações bem interessantes, ok, pessoal? Então a gente vai começar lendo o Salmo 57. Busca a sua Bíblia ou então acompanha comigo, ok? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está batida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Bem, muito lindo esse salmo, né? O que eu quero pedir a você, para que você participe aí comigo desse devocional, é que você deixe aqui abaixo qual o versículo neste salmo que chama mais a tua atenção, que fala ao teu coração. Deixa aqui nos comentários, e se você puder, fala por quê. Por que esse versículo aquece o seu coração? Fala contigo, né? Te dá força, ok? Bom, pessoal, o que eu gostaria de falar com você a princípio é que esse salmo, ele poderia ser colocado como, já que a gente está falando de fuga, de Salmo da Caverna, né? Ele tem muito a ver com o Salmo 42, né? Alguns escritores colocam como se ele fosse irmão do 142. O 142, eu tirei aqui só 2 trechinhos para você ver do que se trata. Davi diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Então veja que aqui outro salmo que fala justamente de Davi buscando esse refúgio. E aqui ele coloca justamente essa ideia, de que ele buscou, mas não tinha a quem pedir socorro. Não teve na terra dos viventes a quem. Não existe um refúgio, não existe um lugar de segurança. Mas ele reconhece aqui, no versículo 5, a ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio. Ou seja, que Davi, ele reconhece que no momento difícil da vida, quando faltam os amigos, quando falta aquela segurança, quando falta a confiança, quando falta o lugar onde se esconder, Davi, ele reconhece, a ti busquei, o Senhor é o meu refúgio, é no Senhor que eu me refugio. Então veja que Davi, ele não esperou muito, ele reconhece que é Deus quem cuida, que é Deus quem salva, que é em Deus que ele pode confiar. Inclusive, a gente falando dessa questão do Davi, Davi passou momentos muito difíceis, e veja que Davi é esse que é conhecido, aquele homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes passamos por momentos tão difíceis e tudo que queremos é dar as costas para Deus, mas não é assim, não devemos fazer desse jeito, Existem alguns salmos que demonstram justamente Davi nessa sua fuga, ou seja, não foi apenas um, mas existem aí uns 8 salmos que são conhecidos justamente como Davi em fuga, sempre nessa condição de fugitivo. E são eles: o Salmo 34, o Salmo 52, 54, 56, esse 57, o 59, o 63 e esse por último, 142. Então são alguns salmos
em que Davi está nessa condição de fugitivo. Bem, nesse caso aqui, como esse é conhecido Salmo da Caverna de Adulão, eu já coloquei para você, né, que provavelmente tem a ver com Samuel 22:1, que a gente lê assim, olha: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Ou seja, Davi se escondendo nessa caverna. E ainda, um outro momento ao qual poderia ter surgido esse salmo foi em Samuel 24:3, que diz: e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então veja que aqui foi um momento de muita aflição. Por quê? Aqui, quando diz que que Samuel entrou para cobrir os seus pés, é justamente para, né, fazer as suas necessidades. Só que Davi estava aí. E então, esse pedido, né, de auxílio, de ajuda, o qual a gente, vamos dar aqui uma olhadinha novamente, né? Quando Davi, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Então veja que Davi, ele clama nesse desespero a Deus, né? Ele busca a Deus, ele reconhece Deus. E é interessante que, se você for parar para pensar, né, quando Davi ele está falando a respeito desse salmo, você vê que é algo muito forte, né? Porque há alguém ali, há situações, há um inimigo que está buscando devorar ele. São como lanças, são como armas, né? Que pode destruir, que pode acabar com a vida de Davi. Então, para pensar na situação de Davi e para pensar na sua vida, né? Como está a sua vida nesse momento, se é que você se encontra nessa situação, ou como que você em algum momento já esteve numa dessas cavernas, né? Se você quiser, para um pouquinho aí esse vídeo e dá reflete, pensa, traz à sua mente como você tem atuado, como você tem agido, né? Você como Davi, né? Mesmo que as sombras estejam te encobrindo, mesmo que haja essa solidão, porque muitas vezes quando a gente está num momento, né, de desespero, é isso que acontece, é a solidão, é se sentir como um ambiente escuro, né, um ambiente de que você está ali totalmente desprotegido, que existe a ansiedade, né, o desespero, o medo, tudo isso, as más noites, que você não consegue dormir porque você não consegue relaxar, porque você não consegue descansar, você não consegue se alimentar, né? Você não se alimenta bem. Na verdade, em alguns momentos, você o que faz é o quê? Chorar, se lamentar. E nessa situação de desespero, ao qual você olha para um lado, você olha para o outro, e antes, talvez, como a gente sabe que muitos salmos de Davi, existe, né, essas situações em que ele diz que ele olha para um lado, olha para o outro, e ele não consegue ver ajuda, não consegue ver a mão de ninguém. E às vezes acontece isso. Sabe essa expressão que a gente diz, né? Os meus amigos eu posso contar nos dedos da mão, e às vezes ainda sobra dedo. Já passou por essa situação? Então, Davi também já passou por essa situação, mas ele não deixou a sua alma amarga. Ele reconhecia no invisível de Deus, que muitas vezes nós não vemos Deus, mas Davi, pela fé, ele reconhecia que Deus estava com ele, que Deus era o refúgio dele, era sobre as asas de Deus que ele se refugiava, que ele se resguardava, que ele se mantinha, né, à sombra. Então, é justamente dessa maneira que nós precisamos agir, precisamos aprender com Davi, né? Mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a situação esteja horrível, caótica, precisamos buscar de dentro de nós
esse refúgio, esse auxílio, esse reconhecimento que Davi nos mostra. Sabe, pessoal, o que eu observo, até mesmo na minha experiência, né? Porque eu não sou nenhuma santa, eu sou uma pessoa de carne normal como você, mas eu observo que muitas vezes, né, o momento em qual eu mais busco a Deus, em qual a minha vida mais se fortalece no Senhor, é nos momentos de desespero, né, nos momentos em que vem um desemprego, em que você fica naquela preocupação, né, de não saber como você vai pagar as suas contas, como você vai se manter, né? O que eu observo é que muitas vezes quando nós estamos, né, tranquilos, né, que está tudo confortável, não há nenhuma preocupação, você vai levando a vida, você sabe, como que despreza algumas coisas que tem a ver, né, com estar na presença de Deus. Não que no estar na presença de Deus seja somente quando você está lendo a Bíblia, quando, né, você está orando. Não é isso. A presença de Deus são 24 horas da nossa vida, né? Mas o que eu digo é quando a nossa mente está antenada, conectada com o Senhor. Porque muitas vezes a gente pode simplesmente esquecer de Deus, sabe? Esquecer do Senhor. Não conversar com Deus, não buscar a Deus, não dar graças a Deus, né, em tudo na nossa vida. Mas nos momentos difíceis, é nesse momento em que a gente lembra, né? Eu tenho que buscar a Deus, porque eu olho para um lado, olho para o outro e não tem ninguém que eu possa ver que pode me ajudar, que pode vir no meu socorro, no meu auxílio. E aí é quando você realmente despenca de joelhos, com lágrimas e com a palavra de Deus e começa a clamar. É ou não é assim? Estou falando alguma coisa que não aconteceu nunca na sua vida ou que não acontece, entende? Inclusive, eu acho interessante que tem esse livro aí da Nova Vida. É um livro interessante, tá? Como sugestão, que diz justamente que a oração não nasce da disciplina, mas do desespero. Então veja que é justamente isso, né? Nos momentos difíceis é que a gente mais busca a Deus. E aqui, Davi, nesse salmo, né? Um salmo que ficou aí para nós, né? Que também tem a ver com o hino cristão, que é o número 380. Se você também é dessa época, né? Porque era uma época em que a gente cantava muito hinos e que eu sinto muita saudade, porque eram hinos que vinham, né, da alma. E justamente esse salmo é um salmo que inspirou, né, a esse hino que nós cantamos. Bem, aqui no versículo 5, não sei se é esse que você vai escolher, mas diz assim, olha: "Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra." E ainda no versículo 11, no último, diz: "Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra." Veja que ele repete. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer com isso que Davi, na maior dificuldade da sua vida, na maior aflição da sua vida, sabe aquele momento em que você não quer dar graças, que você não quer louvar, que você não quer reconhecer a soberania de Deus, que você está num caos total, né? Davi, por mais que estava num momento de aflição, de dificuldade, a alma dele, a boca dele, o coração dele falava justamente isso, né? Reconhecia: ser exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Davi reconhecia, e é isso que nós aprendemos com Davi. Então o que eu te falo hoje, tá difícil, tá doendo, tá chorando, parece que não tem uma solução, parece que você não vê uma saída, parece que verdadeiramente, literalmente, parece que você está dentro de uma cova, você está dentro de uma caverna. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus sabe, Deus está com você. Clama por Ele, busca por Ele, coloca o seu joelho no chão, chama ao Senhor, porque Ele é o seu refúgio, é nele que você tem que se esconder, você, até como Davi disse, né, até que as calamidades passem, até que o momento difícil passe. E sabe o que significa isso? Que vai passar, que nada é para sempre, que não vai doer para sempre, que você ainda vai sorrir, que você ainda vai se alegrar. Então, nesse momento, não se queixe, não reclame, coloque um louvor na sua boca, comece a exaltar, por mais que você não tenha
força, mas é isso que vai mudar toda a situação, é isso que vai trazer luz a esse momento ao qual você está passando. Mas não desista, como se diz, né? Não jogue a toalha, não chute o pau da barraca, siga em frente, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios. E vamos ler aqui, olha, aqui diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, começa a louvar a Deus, começa a exaltar a Deus no seu coração, começa a louvar de verdade, a lembrar dos hinos, a lembrar dos cânticos, a cantar, porque isso também vai ser um testemunho de vida, e você vai ver como o seu coração vai ser mudado, sua vida vai ser alterada, como dentro de você tudo vai melhorar. Veja que Davi era um homem que estava ali fugindo por muitas e muitas vezes de Saul, mas quem se tornou Davi? Ele se tornou rei. Por quê? Porque ele nunca deu as costas para Deus, porque ele sempre, por mais difícil que fosse a situação, reconheceu Deus no seu caminho. É assim que você deve agir se você quiser ver a glória de Deus, reconhecendo o Senhor na sua vida. Charles Spurgeon disse, né, e é importante essa questão, né, porque aqui a gente está falando sobre oração, sobre buscar a Deus, e ele disse isso, olha, que a oração não nos prepara para as grandes obras, ela é a maior de todas as obras. Então, ora, clama a Deus, não desista e vamos aprender com Davi. Amém, pessoal? Então esse foi o nosso devocional de hoje, que Deus abençoe grandemente você. Se você gostou, olha, compartilha, curte, comenta aqui embaixo, tá bom? E vamos seguir, porque eu estou crescendo. E você? Eu espero que, como eu, você também esteja crescendo, amém? Porque a palavra de Deus alimenta a nossa alma, não é verdade? Bom, pessoal, é isso. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.